Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que se passa na ilha de São Jorge, nos Açores? Que passa também por fazê-lo através da própria rádio local, mas havendo falhas de comunicação e não havendo redes sociais a funcionar, nem a própria rádio, será feito, e não será feito só em alternativa, será feito em simultâneo, o replicar dos sinos nas freguesias, algo que já está articulado com os seus presidentes de junta. Luís Silveira é o presidente da Câmara Municipal de Velas, na ilha de São Jorge. Através da RTP Açores, explica que os velhos sinos das igrejas vão tocar em caso de alarme. Aquela zona da ilha tem sido palco de dezenas de sismos e há o receio de uma erupção vulcânica que faz lembrar o que aconteceu em La Palma, nas Canárias, entre setembro e dezembro do ano passado. Em Urzelina, na ilha de São Jorge, há uma torre da igreja cravada na terra. Está escondida entre árvores. As paredes são brancas e os pilares e a base negros do basalto. É o que resta da igreja engolida pela lava em maio de 1808. O perigo de uma erupção vulcânica na ilha de São Jorge é real? Hoje vou conversar com o professor José Madeira, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É especialista em regiões vulcânicas e tectónica. Bem-vindo, José Madeira. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. Professor, o que é que se está a passar, afinal, na ilha de São Jorge, nos Açores? O que se está a passar é aquilo que nós designamos como uma crise sísmica ou um enxame sísmico. Sismos esses que têm sido muito frequentes, mas de magnitude relativamente baixa. Portanto, o sismo de maior magnitude foi de 3.3, mas a grande maioria deles está mesmo abaixo de magnitude 2. Portanto, são sismos muito pouco energéticos. Isto deve-se a um ajuste nas placas que se cruzam ali naquela região? Pois, isso é a questão que falta saber. De facto, a ilha de São Jorge é atravessada por um conjunto de falhas ativas, falhas essas que produzem sismos, e neste momento não é claro se aqueles sismos estão associados a movimentação nessas falhas simplesmente, ou se poderão envolver o sistema magmático ativo. Isso quer dizer? Isso quer dizer que as erupções que ocorrem em São Jorge se localizam ao longo dessas falhas ativas e, portanto, se as falhas ativas se movimentarem, elas podem fazer com que haja uma resposta do sistema magmático e, portanto, eventualmente evoluir para uma erupção. Foram sentidos 11 sismos, de acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Estes sismos que estamos a assistir, e segundo aquilo que está a explicar, podem no fundo ser então ou uma libertação de energia ou um pronúncio de uma erupção. É isso? Exato. Portanto, os sismos tectónicos e a sismicidade que está a ocorrer tem características tectónicas até este momento, portanto não há ainda sismos com características vulcânicas, eles têm um sinal distinto, correspondem a uma libertação de energia acumulada nas rochas que se partem e libertam essa energia acumulada. No entanto, são sismos de muito baixa energia. Estas crises sísmicas são bastante frequentes no arquipélago, depois terminam sem acontecer mais nada. Mas há outros dois cenários possíveis, e esses dois cenários possíveis são que há casos nos Açores em que, no decurso desta crise sísmica, ocorre um sismo de magnitude alta. Isso sucedeu, por exemplo, em 1841 na Ilha Terceira, na região nordeste da Ilha Terceira, onde já tinha havido um sismo no século XVIII, muito destruidor, que causou mortes, etc., e em 1841, quando se iniciou a crise sísmica, as pessoas, com medo que viesse um sismo grande, passaram a dormir ao relento. Armaram tendas, etc., e não dormiam em casa. E, de facto, a meio da crise, veio um sismo de magnitude mais elevada, que causou uma grande destruição, mas não causou vítimas mortais. E o terceiro cenário possível, como eu disse há pouco, o sistema magmático ativo da Ilha de São Jorge está associado a essas mesmas falhas,
e, portanto, se esta sismicidade produzir uma resposta do sistema magmático, pode evoluir para uma erupção. Hoje, às 15h30, foi comunicada a subida para o nível V4 de alerta vulcânico, que significa possibilidade real de erupção. E quais são os sintomas que levam os cientistas a admitir como possível essa erupção? Quais são os sinais? Bom, são, por exemplo, os sismos tornarem-se progressivamente mais superficiais, é a ocorrência de sismos com características vulcânicas, que corresponde às vibrações produzidas pela movimentação de magma ou fluidos magmáticos nas fraturas. É, por um lado, deformação topográfica, porque muitas vezes as erupções causam um empolamento da topografia que pode ser detectado através de técnicas como, por exemplo, o GPS de precisão. É como se a Terra mudasse de forma, é isso? Exatamente. Há variações que podem ser da ordem dos centímetros ou, às vezes, em certos casos, até superiores, que mostram que há qualquer coisa que está a ser injetada em profundidade e que está a deformar a superfície topográfica. E há mais algum sintoma? E depois há o sintoma que é a resposta do sistema geotérmico com um aumento da libertação de gases vulcânicos. Os magmas são ricos em gases estes que estão dissolvidos quando o magma está sob pressão. E à medida que o magma ascende para níveis mais superficiais, a redução da pressão faz com que os gases comecem a libertar, a dissolver do líquido. E o primeiro gás que se liberta com essas diminuições de pressão é o dióxido de carbono e depois, mais tarde, o dióxido de enxofre. E nesta altura, olhando para esses sintomas, algum deles se está a manifestar ou não? Eu não tenho ainda informação sobre os levantamentos de emanação difusa de gases que estão a ser feitos pelos colegas da Universidade dos Açores. Relativamente à deformação, as estações de GPS que estão a funcionar na ilha não mostram nenhuma deformação, para já. Há uma análise das imagens de satélite que mostra alguma deformação, mas necessita de ser confirmada pela comparação com outras imagens, que vão demorar ainda alguns dias até o satélite as obter. Portanto, para já, existe uma sugestão de que a erupção é possível, mas é algo que é necessário ainda confirmar. Aqui fala André Silveira, presidente junta da freguesia de Orgelina, uma das mais lembradas a nível vulcânicos, e estou aqui para vos dar algum contributo e partilhar alguma informação que vá acontecendo durante estes dias que vivemos, que são um bocadinho adversos. Professor José Madeira, vamos só dar aqui um salto ao passado, a maio de 1808. O que é que aconteceu? Em 1808 ocorreu a segunda erupção histórica na Ilha de São Jorge. Já tinha havido uma erupção em 1580 e em 1808 ocorreu uma outra, que é conhecida como a erupção da Urselina, porque os centros eruptivos abriram na vertente sobranceira à vila da Urselina. Essa erupção começou nesse ponto e depois migrou, avançou para oeste, portanto, saltou 2 km e depois novamente 2 km, emitiu uma pequena quantidade de lavas e regressou ao ponto inicial. Nessa altura, a população da Urselina já tinha evacuado a povoação, embora o padre se tenha mantido na igreja. A tal igreja de que só resta a torre? Exatamente, a tal igreja de que só resta a torre. E quando finalmente começaram a ser emitidos derrames lávicos que correram pela vertente abaixo, o padre tocou a rebate a pedir ajuda à população vizinha para remover as imagens e os paramentos da igreja da Urselina para uma capela situada um pouco mais a leste. Hoje começámos o dia por preparar as medidas de evacuação, nomeadamente o toque do sino da igreja, mesmo num caso hipotético de corte de energia, uma vez que o sino funciona através de energia, preparámos um outro sistema que não necessite de estar alimentado a fonte de energia e também aproveitámos e tivemos a tentar prevenir danos dentro da igreja e com o património da igreja. E quando estavam nessa tarefa de transportar as coisas da igreja da Urselina, essa erupção produziu
fluxos piroclásticos, que são nuvens incandescentes, muito quentes, de gases e partículas vulcânicas que descem a grande velocidade pelas encostas e que apanharam esse grupo de pessoas que estava a realizar esse trabalho. Essas pessoas sofreram queimaduras muito graves, muitas delas morreram logo a seguir, e, portanto, não se sabe exatamente o número de vítimas, mas terá andado à volta de pelo menos 10 pessoas. O padre da Ursulina estava abrigado na capela e sobreviveu. Professor, podemos dizer que a Ilha de São Jorge é o resultado de uma ou de mais erupções, a ilha tal como a conhecemos? A Ilha de São Jorge é uma ilha muito particular no arquipélago dos Açores, porque é uma ilha muito longa, com cerca de 55 km de comprimento, por apenas 7 de largura máxima, e eleva-se mais de 1000 metros acima do nível do mar. E porquê é que ela tem essa forma? Porque o vulcanismo que deu origem a essa ilha ocorre ao longo, precisamente, de uma fratura, de uma zona de falha, que tem a orientação da ilha. E é a acumulação dos produtos de milhares de erupções que fez com que o edifício vulcânico fosse crescendo a partir do fundo do mar até finalmente emergir. Essas erupções ocorreram em diferentes fases. As erupções mais antigas, que afloram acima do nível do mar, têm 2 milhões a 1 milhão de anos. Depois disso há uma outra fase à volta dos 500, 600 mil anos. Depois há uma outra à volta dos 100 a 200 e tal mil anos. E a última fase de atividade vulcânica intensa terá começado há cerca de 8 a 10 mil anos. E é esse sistema que é o sistema atualmente ativo. E ao longo dessa zona nós temos muitas dezenas de cones vulcânicos, cada um deles o resultado de uma erupção. Portanto, ao ocorrer uma erupção, neste momento, na Ilha de São Jorge, ela é apenas uma das muitas dezenas de erupções que ocorreram nos últimos 10 a 8 mil anos. Qual é a probabilidade de ocorrer uma erupção vulcânica em São Jorge? Consegue atribuir uma percentagem a essa probabilidade? Não é possível indicar um número, mas eu diria que é uma probabilidade média. Portanto, não há uma resposta para essa pergunta. Isto é uma questão de continuar a observar o que se passa, a interpretar as informações que a atividade nos dão e depois verificar se tudo aponta para uma erupção iminente, mas em termos de probabilidade não é possível dizer. Mas sabemos qual seria a zona da ilha mais afetada ou não? Sim, isso pelo menos pela distribuição atual dos sismos, nós sabemos que provavelmente será ao longo de uma das falhas que atravessa essa zona da ilha, a zona oeste da ilha, que começa na zona do Pico do Carvão e se estende pela vertente sul da ilha, entrando no mar, na zona das Velas. E dentro desse troço de falha há duas zonas onde há maior concentração de sismos e que serão os dois locais potencialmente mais prováveis para uma erupção vir a romper. E, infelizmente, os dois locais onde essa probabilidade é maior são precisamente por cima da Vila das Velas, que é a capital da Ilha de São Jorge, é uma das duas vilas que existem na ilha, e a outra é por cima, nas vertentes sobranceiras ao aeroporto. Na zona da Ursulina? Não, ainda mais para o oeste, portanto, na zona da Queimada. Tivemos agora recentemente a tratar da retirada, não quero chamar evacuação, mas sim retirada do lar de idosos da freguesia da Ursulina, nomeadamente preparação e desmontagem de camas, colchões e colocar num sítio no Concelho da Careta que seja mais seguro e tratar de apoiar toda essa logística, que são as pessoas que têm mais dificuldade quando possa ser necessário sair da freguesia. Ouvimos aqui André Silveira, o presidente da Junta da Ursulina. As medidas que as autoridades açorianas estão a tomar parecem-lhe suficientes? Sim, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores é aconselhado pelos colegas da Universidade dos Açores, pelo Civisa, e, portanto, eles estão a receber aconselhamento constante à medida que a situação evolui. E já traçaram planos para os diferentes cenários possíveis que se poderão vir a verificar. De modo que, conforme já pudemos ouvir pelas notícias, as pessoas são aconselhadas
a ter uma mochila com os seus documentos, com medicação, com uma muda de roupas, etc., para poder evacuar a qualquer momento. De momento não faz sentido mandar evacuar já as populações dessas zonas. Haverá sinais premonitórios suficientemente com algum tempo de antecedência para que as pessoas evacuem rapidamente. Portanto, elas estão preparadas para isso. Deixa-me pegar nesse ponto, que é o tempo de aviso que temos. Há algum sinal inequívoco que diga, atenção, isto vai acontecer e temos agora 1 hora, meia hora, 10 minutos? Isso é possível? O tempo exato disponível não é possível indicar. Mas se a sismicidade subitamente começar a tornar-se cada vez mais superficial, aí sim é um sinal de que uma erupção poderá estar iminente. Menos de 10 km de profundidade? Qual é a... Exatamente. Os primeiros sismos, portanto, no dia 19, no sábado, estavam a profundidades inferiores a 10 km e depois, a partir daí, têm estado na ordem dos 10 a 20 km e agora no último dia e meio parecem estar mais ou menos estabilizados a 10, 13 km. Portanto, não tem havido uma tendência de se tornarem mais superficiais. Portanto, para já, as evidências que existem não são ainda alarmantes. Pegando em tudo o que disse até agora, temos então a possibilidade de ter um grande sismo ou uma erupção do tipo La Palma, nas Canárias, ou ambos? Não, em princípio, ou um cenário ou outro. Se a crise não terminar sem mais nada. Portanto, ou acontecerá uma coisa ou outra. A erupção a ocorrer será uma erupção que envolve magmas basálticos, portanto, semelhantes àqueles que foram emitidos na Ilha de La Palma. A Ilha de La Palma é também um sistema fissural como a Ilha de São Jorge, com a desvantagem de que São Jorge é uma ilha bastante mais íngreme que a de La Palma, o que quer dizer que os derrames lávicos que forem produzidos descerão muito rapidamente pelas encostas da ilha. Além do mais, a ilha tem muita água no subsolo e essa água pode interferir com o sistema vulcânico e dar explosões que nós designamos como explosões freáticas. É como se fosse uma caldeira a explodir? Sim, digamos que sim, é uma coisa desse tipo. Quando olhamos para as erupções históricas, para as duas que ocorreram em terra, porque houve uma no mar em 1964, nós verificamos que ambas as erupções produziram fluxos piroclásticos. Em 1580, o primeiro foco eruptivo dessa erupção foi precisamente do outro lado da Baía das Velas, numa vertente bastante íngreme, e o cone, à medida que foi crescendo nas primeiras horas de erupção, acabou por colapsar graviticamente. Deu origem a um fluxo piroclástico do tipo nuvem ardente, e esse fluxo piroclástico apanhou um grupo de pessoas que tinha ido à fazenda queimada tentar recolher equipamentos agrícolas que tinham lá nos campos. Portanto, nesse caso, também houve vítimas em consequência de um fluxo piroclástico, tal como em 1808. Portanto, estas erupções de São Jorge são um pouco mais perigosas do que aquelas que ocorreram em La Palma. A população, em geral, está nervosa com a situação. Ainda por cima, as condições do tempo já não são as melhores. Temos pessoas que estão em pânico, que estão a sair, e outras pessoas que não querem saber e continuam a sua vida normal e acham que isto não vai ser nada. Esperemos que não. Tenho esperança que não. Ainda assim temos de estar alerta e prevenidos para o caso de alguma eventualidade e alguma necessidade de sair em segurança. E no limite, perante estes cenários, professor José Madeira, os Açores podem ficar com mais uma ilha, se São Jorge se dividir em dois, ou com um novo vulcão, ou isto são cenários que não se colocam? A ilha dividir-se em duas não ocorrerá, nem desaparecerá, nem se formará uma nova ilha, a não ser que a erupção ocorra no mar, e aí pode-se formar um pequeno cone vulcânico que eventualmente pode emergir e formar uma pequena ilhota. Aliás, imediatamente a oeste da Vila das Velas, há o Morro das Velas, que é um vulcão
que começou precisamente por uma erupção submarina. E um pouco mais a oeste, há o Morro do Lemos, que é um outro vulcão um pouco mais antigo, que também resultou de uma erupção submarina. Se ocorrer uma erupção submarina, pode formar-se uma pequena ilha. Portanto, será uma erupção semelhante à dos Capelinhos e, eventualmente, formará uma pequena ilha que pode ou não depois unir-se à Terra. Esse cenário é um cenário em que não haverá, eventualmente, produção de derrames lávicos, mas certamente produzirá uma grande quantidade de cinzas. Cinzas essas que afetarão, sem dúvida, a região das Velas. Muito obrigado, professor José Madeira. Obrigado eu. O professor José Madeira é um especialista em regiões vulcânicas e tectónica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Neste episódio, ouvimos ainda uma declaração de Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde, numa conferência de imprensa que foi transmitida pela RTP Açores. Ouvimos também mensagens de áudio que nos foram enviadas pelo presidente da Junta de Freguesia de Ursulina, André Silveira, e que nos ajudam a ter uma ideia do que está a acontecer no terreno. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.